Gente, meu nome é Jaqueline Vasconcelos e eu vou estar falando para vocês como eu perdi o medo de dirigir. Bom, em 2008 eu estava andando por um supermercado e aí eu vi esse livro aqui, ó, Vença o Medo de Dirigir. E aí eu decidi comprar esse livro. Assim, eu acho que eu já tinha no meu coração, né, aquele medo de dirigir e tal, e na verdade não sabia. E aí eu decidi comprar esse livro nesse ano de 2008 e comprei. E esse livro ele ficou na prateleira por alguns anos. Engraçado que quando eu comprei esse livro, eu não tinha pretensão de tirar carteira ou de comprar o carro de nada, mas eu já senti esse desejo de comprar e comprei. E esse livro ele ficou lá na minha estante por alguns anos. Eu lembro que eu trabalhava com uma amiga e ela estava tirando a carteira e ela me pediu emprestado, eu emprestei. E depois ela me devolveu e por fim ele continuou lá. E aí no ano de 2018, o meu marido me incentivou a tirar carteira e eu fui e tirei. Começou, né, a vir aquele desejo dentro de mim de tirar a minha carteira, né, aquele sonho, aquela vontade. E aí ele até me presenteou com a carteira de motorista. Eu fiz as aulas teóricas, depois as aulas práticas e fui para a prova. E eu lembro que fui para a prova assim, determinada, crendo que Deus faria a obra, né, na minha vida e realizaria esse meu sonho de dirigir, né, de tirar a carteira. E aí eu fui a primeira, fui confiante, né, fui crendo em Deus, fui pensando que realmente eu ia passar mesmo, fazendo tudo direitinho, tudo conforme eu tinha aprendido. E aí eu passei. Eu lembro que eu suei dos pés até a cabeça, gente. Saí de lá molhada, molhada mesmo de suor, de desespero. E aí, eu lembro quando acabou a prova, eu abri assim a porta do carro, falei, nossa, tirei aquele peso de dentro de mim e comecei a chorar. Eu lembro que o pessoal começou a olhar assim, né? Falou, nossa, a menina tá chorando. Ficou reprovada, né? Só que não. Eu passei de primeira. E aí, depois que você passa, né? O primeiro ano é a carteira provisória. E aí eu fiquei um ano sem dirigir por conta da carteira provisória, porque quando a gente tem a carteira provisória, né, todo mundo sabe. A gente não pode cometer nenhuma infração, não pode acontecer nada. Então, um ano de molho parada, com medo. E aí passou um ano, 2012 para 2013. E aí em 2013, quando acabou esse tempo, eu já estava assim meio, né? Ah, passou um ano, eu ainda tinha medo e eu evitava pegar o carro. E aí o que que aconteceu? Mais um ano se passou. E eu lembro que um vizinho meu, ele tava, a mãe dele deu um carro para ele, um Ford Ka, uma gracinha vermelhinho e tal. E eu sabia que ele não ia ficar com o carro muito tempo, né? Aí eu falei com ele, falei, olha, quando você for vender o seu carro, vende para mim. Aí ele, ah, tá bom. E o dia chegou, né? Em 2014, 2 anos depois que eu tirei a carteira, eu comprei o carro, um Ford Ka vermelho. E aí não era aquele carro que eu queria, o Ford Ka mais antiguinho, bolinha. Esse era um pouquinho maior e tal, mas aí eu, né, comprei assim mesmo. E aí eu tive uma ideia, né, uma brilhante ideia. Eu falei, nossa, vou falar pro meu esposo vender o carro dele, porque assim ele vai andar comigo e vai me ajudar, né? Vai me ajudar a pegar a prática. E aí eu fiz. Eu conversei com ele, ele foi vender o carro dele, né? Até porque pra gente não ficar com duas, né? Duas continhas. Eu peguei e ele vendeu o carro, né? Enfim. Ele vendeu o carro e a gente ficou só com o carro. E aí o que que aconteceu? Ao invés, né, dele me ajudar, porque homem para ajudar a gente é muito complicado. Tem que ser um homem muito paciente para ajudar uma mulher a dirigir. E aí ele não tinha muita paciência, então foram algumas tentativas frustradas, eu chorava e não dava certo e tal. E o carro estava lá, né? E aí o que que aconteceu? Como eu tinha medo, ele pegou o carro e começou a trabalhar com o carro. E euzinha aqui, ó, ia trabalhar de Transcol, lotado, cheio, né? De gente, sacola, bolsa, em pé. Ia, voltava, trabalhava o dia inteiro. Nossa, aquela tristeza, né? E aí ele se apossou do carro, né? No bom sentido. E ele ficou indo trabalhar de carro e eu de ônibus. Tá, e aí foi assim, né? 2015. Quando foi 2015, né? Quase um ano depois, acho que exatamente um ano depois que eu tinha comprado o carro, eu falei, gente, eu preciso, né? Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou perder literalmente esse carro para ele. E aí um dia, um belo dia, eu resolvi ir trabalhar no sábado, que teve um negocinho lá no sábado. Falei, eu vou de carro hoje.
E aí eu fui tremendo dos pés até a cabeça. Parei 2 vezes no acostamento, porque quando você está começando a dirigir, acontece isso, gente. Vem, é moto, é ambulância, carro de polícia, tudo. E eu nervosa, nervosa, mas eu fui. Quando chegou lá na porta do meu trabalho, né, no estacionamento, eu chamei a porteira lá, a moça, né? E aí eu falei, fulana, me ajuda a entrar. E aí ela falou, pode, vem, pode vir. E eu fui, eu achando que eu já estava lá dentro, falei, vou jogar para lá e entrar de ré para já ficar de frente para sair depois. Inteligente. Só que não, né? E aí, como o portão é meio inclinadinho assim, eu fui. Quando eu achei que eu tava lá dentro, agarrou o carro. Aí agarrou a metade do carona para trás e amassou tudo, gente. E eu, no meu desespero, falei, gente, quem vai tirar esse carro daqui? E aí eu chamei uma colega minha também, tinha começado a dirigir há pouco tempo, não conseguiu tirar, estava nervosa. E eu vi um rapaz lá no ponto de ônibus do outro lado da rua rindo, rindo e olhando. Eu falei, ele quer ajudar, né? Então eu vou chamar. E eu chamei ele, por favor, e tal, me ajuda aqui e tal. E ele foi, né, e tirou o carro. Tirou o carro. E aí, gente, porque tinha que ser alguém que soubesse para tirar o carro, porque senão ia amassar muito mais. E aí ele tirou o carro, estacionou. Falei, muito obrigada, né? E aí, nossa, foi aquela tristeza, amassou o carro todinho. E no final do dia lá, né, do trabalho, eu não dei conta nem de voltar para casa com o carro. Eu tive que chamar meu marido, ligar para ele, vem me buscar e tal, porque aquilo ali me traumatizou. E depois dali, 2015 até 2016, eu fiquei mais um ano sem pegar no carro. Ali eu literalmente falei, nossa, realmente eu não nasci para dirigir. Gente, não é possível. E aquele trauma ficou ali em mim. E mais um ano, de 2015 até 2016, eu já tinha desistido, falei que não ia dirigir mais e tal. E aí eu assim continuei, né, indo trabalhar de ônibus. E aí aquilo assim me incomodava muito, porque eu ficava pensando, eu falei, gente, eu tenho carro, eu tenho carteira. E por que, gente? Por que que eu venho de ônibus? Ônibus lotado, em pé, sacola e tal. Trabalho o dia inteiro cansada. E aquilo me incomodava muito. Eu chegava em casa, assim, chorava. Falava, nossa, eu não quero mais andar de ônibus e tal, não sei o quê. Eu ficava lá no ponto de ônibus, o ônibus demorava. Nossa, e eu olhava o pessoal saindo de carro, falei, gente, eu tenho carro, eu tenho carteira, eu também tenho que ir embora de carro. Só me via dentro do carro dirigindo com o ar-condicionado ligado depois de um dia inteiro de trabalho, né? E aí aquilo começou a incomodar muito em mim. E aí reacendeu, né, essa velha chama de querer dirigir. Porque eu já tinha carteira, eu já tinha o carro, só que eu tinha o medo e eu não dirigia. E aí eu comecei a conversar com meu esposo, né? Eu falei com ele e eu falei, não, eu preciso comprar um carro, mesmo que seja velhinho e tal, vamos comprar um carro para mim, para eu poder começar. E aí assim nós fizemos, procuramos, compramos um carro, aquele primeiro lá que eu queria, o Ford Ka, bolinha, pequenininho. Compramos o carro, fizemos o seguro e aí eu comecei a treinar, que é o que é mais importante, é treinar sozinha. Porque eu já tinha a carteira de motorista, já tinha passado na prova, já tinha o carro, já tinha o seguro. Então eu comecei a treinar. Treinar como e quando? Treinar sábado, domingo, feriado, aos redores da minha casa, onde não tinha muito movimento, pouco carro, e eu ia sozinha. Que aí aos poucos eu enfrentando esse medo, eu pegando sozinha, eu ia me libertando. E assim eu fui. Sábado, domingo, feriado, eu ia devagarinho, saía no portão da garagem, entrava de volta e fui treinando. Até que num dia, né, eu tomei coragem e falei, vou começar a ir trabalhar de carro. Porque da minha casa até o trabalho é um percurso bem grande. E aí, até eu me encorajar, eu fui trabalhando isso em mim. E aí, nesse dia, eu decidi, vou começar. E comecei. Aí eu olhava, né? Olha a chuva, olha o tempo nublado, olha não sei o quê. Porque eu tinha medo da chuva, de quando chovesse. Tinha medo de engarrafamento, medo de subir na ponte. Tinha vários medos. E aí, como eu fui enfrentando esses medos, batendo de frente com eles? Como que você perde o medo de dirigir? Dirigindo, que é o que as pessoas falavam comigo. Então eu comecei a ir, e eu tremia e eu suava, mas eu ia. E eu fui para a escola, né, para o meu local de trabalho sozinha.
E aí eu comecei a ir sozinha, desse jeito. Eu saía cedo, bem cedinho. Eu ia bem cedo, né, para poder ir com calma e tranquila. E aí, nossa, eu chegava assim lá no meu local de trabalho toda suada, toda passada, né? Mas eu ia. E eu fui um dia, fui 2 dias, uma semana, 2, 3, 4. Por fim, eu já me via indo. Eu lembro que no início, na hora de voltar, eu falava: Meu Deus, agora é hora de como é que fala? De engarrafamento, horário de pico, né? Do rush e tal. Mas eu me tremia toda, me dava dor de barriga, mas eu fui, gente. O importante é que eu fui, que eu encarei e que eu venci. E você pode vencer também. E é isso que eu tenho para contar para vocês hoje, né? Da minha saga, de como eu perdi o medo de dirigir, de como, assim, eu comecei a pilotar o meu carro sozinha, de como dirigir é libertador, é encantador, é muito bom você poder ir e vir, ser independente, ter o seu próprio carro, ir para o seu trabalho, ir no supermercado, numa farmácia, na casa dos seus pais, na casa de um amigo. Entendeu? É muito bom, mesmo seu esposo dirigindo ou a sua esposa, é muito bom você ter, né, a sua habilitação, o seu carro, porque, né, às vezes pode ser que ele não esteja ou ela não esteja para te ajudar. Então, dirigir é muito bom, é libertador. E eu tô aqui para dizer para você que tem medo de dirigir, mas que tem esse sonho, para que você não desista, que para você encarar de frente e prosseguir, porque é possível. Se eu conseguir, você vai conseguir também.